No mundo audiovisual, diferentes artistas dão a sua visão para diversas obras, sendo diretores, músicos e escritores. E com o tempo, novas versões das coisas surgem. E o alvo do nosso vídeo de hoje tem 3 versões bem distintas e que dividem muitas opiniões. Então, vamos dar uma olhada nas 3 faces de Lestat. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo das crônicas vampirescas novamente, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, compartilhassem o vídeo. Para quem puder se tornar membro ou doação direta por Pix, agradeço demais. Para quem ainda não for membro, saiba que é de graça e ajuda os criadores. Mas o importante é me acompanhar até o final para entender tudo sobre este grande personagem e as suas personas. Aviso! Já quero deixar bem claro que cada obra pode trocar o que quiser e que o livro não é o certo, e sim o original. Cada adaptação pode fazer o que quiser. Pode gostar ou não, mas ainda assim é uma outra obra. Por favor, tenha um pouco de consciência sobre isso. De onde vêm os nossos personagens? A primeira interpretação vem do filme de 1994, que é possivelmente a mais icônica e que é onde geralmente as pessoas colocam na balança para lidar com qualquer coisa no audiovisual. Não somente do vampiro loiro e nem mesmo apenas de Entrevista com o Vampiro. E sim, essa parece ser a obra essencial para medir a maioria dos filmes dos vampiros. E eu realmente entendo que é uma obra-prima em vários aspectos. A segunda versão é a sequência do Entrevista, A Rainha dos Condenados, o filme que eu considero muito interessante e poder ser muito mais do que realmente é. Conseguiria talvez ser tão grande quanto o primeiro. Porém, existe uma história muito complicada de direitos autorais e ganância que não vale a pena falar aqui neste vídeo. Se quiser saber mais sobre isso, me deixa aqui nos comentários ou sobre qualquer outra coisa dentro deste vídeo que eu faço aí continuações para vocês. E finalmente temos a série de Entrevista com o Vampiro, que apesar de algumas controvérsias com a escalação do Louis, ninguém consegue falar nada de mal dos Caixinhos Dourados. E para muitos, supera até mesmo o original. O que estamos procurando aqui? Aqui eu estou pensando nos personagens e nas interpretações que os atores trouxeram para os papéis. Os lados positivos e negativos e como eles são colocados no mundo de Anne Rice. Claro que para isso eu também preciso falar pelo menos um pouquinho sobre o mundo que vem junto com eles e talvez alguns outros personagens, mas o foco sendo mais o Lestat. E somente para brincar, vamos também falar um pouco sobre poderes e quem seria realmente mais forte entre eles, conforme o contexto geral. O Entrevista de 94. No ano de 1994, fomos apresentados ao filme que deu começo a toda essa ideia, interpretado pelo já famoso e hoje lendário Tom Cruise. O seu engajamento com o personagem e com a obra foi algo realmente fenomenal. Uma daquelas interpretações que vão ao fundo no personagem, lendo os livros e tentando se colocar em uma posição diferenciada. E seja um fã ou não, a interpretação dele mudou tudo no cinema para os vampiros. Óbvio que Anne Rice também merece muito crédito, afinal, foi criação dela, mas dar a vida a um personagem desta forma é literalmente uma arte diferente. Tom Cruise, como Lestat, consegue passar todo o sarcasmo, manipulação e amor do personagem, e ainda assim parecer inocente e doce em alguns momentos. Ele interage com Louis da mesma forma como um demônio tentando a ele, colocando um esforço para que seu amante aceite a sua condição de sugar o sangue, além de sua presença ameaçadora em vários momentos. Faz dele quase que perfeito. Rainha dos Condenados. Em 2002 nós temos o filme Rainha dos Condenados, que serve como uma continuação direta para o filme de 94. Mas devido ao tempo entre as obras e outras coisas, Tom Cruise não reprisou seu papel, dando espaço ao Stuart Townsend, que por bem ou por mal é um dos filmes mais lembrados da carreira dele. E sempre que falo deste filme, nunca podemos esquecer de deixar uma lágrima para a cantora e atriz Ayla, que infelizmente foi o seu último filme. A atuação de Stuart, tenho que dizer que não foi das melhores e creio que seja realmente difícil, até nos dias de hoje, alguém dar muito crédito, pois a memória do primeiro ainda estava um tanto viva, se hoje está imaginando naquela época. Ele traz a juventude de Lestat à tona,
ficando muito mais no vampiro superpoderoso que gosta de curtir a vida, largando em boa parte a sua manipulação imortal e apenas se metendo com os mortais. Mas tenho que dizer que ele aprende muito quando vê o caminho que estava traçando era muito perigoso, e percebe isso um tanto tarde demais ao ver a insanidade de Akasha. Como dizem, antes tarde do que mais tarde. A série. Em 2022, chegando no Brasil no ano seguinte, temos a nova interação da obra de vampiros e outras criaturas sobrenaturais, sendo 28 anos depois da primeira adaptação, e uma seca sobre este mundo por muito tempo, e com os vampiros voltando cada vez mais à moda, novamente, este mundo incrível tinha que fazer a sua aparição. O ator agora é Sam Reid, ou Reid, que demonstra, assim como Tom Cruise, um grande talento e também um entendimento sobre o personagem, com a obra sendo mais liberta em alguns paradigmas, pode explorar melhor alguns aspectos, muito travados em 94. Bate em todas as notas com manipulação, charme, ser um crápula, ao mesmo tempo que tem uma aura que todos amam de estar à volta e trabalha o personagem muito bem. Geralmente em séries, vemos que um personagem começa fraco a atuação em si e vai ficando melhor com o tempo. Afinal, você tem mais tempo para entender o personagem melhor. Não aqui. Desde a sua primeira aparição na câmera em todas as cenas, ele é mais do que hipnotizante. Nada falha na atuação dele. Ainda que siga muito do que Tom Cruise tenha feito, afinal de contas é o mesmo personagem, traz uma nova vida a este, um toque muito pessoal, algo muito importante para a arte da interpretação. Em questão com Louis, também temos o famoso relacionamento tóxico, mas acredito que aqui o negócio é mais do que horrível. Todo o romantismo é retirado aos poucos e deixando exposto a total podridão. O que tem uma virada de trama interessante que vale a pena ser vista. Mas quem ganha é numa porradaria franca. Lestat geralmente é visto como um dos mais fortes vampiros em toda a criação de Anne Rice, e ao final da obra o negócio vai ficando cada vez mais louco. Só que colocando em perspectiva essas três versões é um tanto complicado. Todos teriam já tomado o sangue de Akasha e por isso seriam extremamente poderosos em sua forma natural e sobrevivem a muitos danos e conseguem voltar. Acredito que a mais forte das versões é a da Rainha dos Condenados, por tomar ainda mais sangue da Akasha e ganhar imunidade à luz do sol e além de um grande acréscimo de poder. Ainda que na série vemos poderes como parar o tempo, telepatia e ele voando, não importa o nome que você dá, ele voa, cacete, demonstrando muito melhor a força e resistência do vampiro. Temos muito mais a falar, mas aqui eu me contive em falar apenas do Lestat, o personagem, mas existem inúmeras coisas que podemos traçar entre as obras, como música, roupas, desenvolvimento do mundo e dos personagens, e como a obra tem a fundação no tempo que foi feito. Se quiser ver estes vídeos, é só me falar. Ao final, Lestat de Lioncourt. É um dos personagens mais icônicos da literatura audiovisual vampiresca e cada adaptação trouxe uma interpretação única que enriqueceu ainda mais o seu legado. Do sarcasmo afiado e sedutor de Tom Cruise em Entrevista com o Vampiro, passando pela juventude impetuosa e despreocupada de Stewart, até a profundidade multifacetada de Sam Reid em 2022, vemos como o personagem evoluiu e se adaptou às expectativas diferentes das épocas e dos seus públicos. Cada versão reflete não apenas o talento dos seus atores, mas também as visões distintas dos diretores e roteiristas sobre o mundo fascinante criado por Anne Rice. É impressionante como Lestat continua a capturar a imaginação de tantas pessoas, seja como um vampiro manipulador e perigoso, como uma figura trágica em busca de propósito e conexão com o mundo eterno e solitário. Essas três faces de Lestat mostram como adaptações podem trazer diferentes nuances e interpretações de um mesmo personagem, enriquecendo a sua complexidade e seu impacto cultural, independentemente de qual seja sua versão favorita ou a dos fãs. Todas contribuem para manter viva a fascinante mitologia das crônicas vampirescas e de sua autora, Anne Rice. Então, qual é o seu Lestat favorito?